Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje conversando com o advogado Dr. Vanderlei Tedeschi sobre um tema muito importante. Tudo bom? Tudo bem, agradeço a oportunidade de estar aqui para falar com seus telespectadores sobre esse tema. Que é o assédio moral, porque a gente tem visto tantos casos de pessoas que se sentem assediadas moralmente, que eu acho que é importante a gente estar falando um pouquinho. O que caracteriza o assédio moral? Bom, vamos a alguns aspectos. O assédio moral, ela é uma conduta abusiva, né? Uma conduta de abuso, que pode se traduzir assim em comportamentos, gestos, escritos, atitudes, cujo objetivo é sempre causar dano à dignidade da pessoa, à sua autoimagem, à sua autoestima, ou causar prejuízos de natureza psíquica ou natureza física. E o objetivo final normalmente é destruir a pessoa psicologicamente para que ela se desligue do emprego ou desista de alguma promoção ou de continuar na carreira. Normalmente o objetivo é esse. É interessante lembrar que essa conduta, até a palavra assédio, ela tem a ideia de perseguição. Sim. É uma conduta continuada, vamos chamar assim. Na linguagem do povo, seria aquela pessoa que pega no pé e não larga, né? Para que os telespectadores entendam bem assim, o que seria o assédio, né? Agora, Vanderlei, tem aumentado muito o número de processos por assédio moral nesses últimos anos? Bem, do ano 2000 para cá, e principalmente de 2004 em diante, até por conta de uma definição de que justiça seria adequada para se reclamar esse tipo de assunto e face aos estudos também, né? Muito voltados para a área de psiquiatria, psicologia, né? Que cresceram bastante e elucidam muito aos profissionais do direito sobre como agir nesses casos. Houve um aumento muito grande, embora alguns profissionais ainda confundam muito, talvez por não ter uma noção exata de diferenciar o que seja o assédio moral em si, ou às vezes de um dano moral propriamente dito. Porque às vezes uma simples ocorrência pode gerar um dano moral, né, que não precisa ser uma ocorrência contínua. Por exemplo, a diferença de dano moral e assédio moral é a continuidade, é isso? Sim, porque ambos vão talvez gerar como efeito o dano, né, o dano moral em si, que é um gênero, e o assédio seria uma espécie, vamos especificar assim. Mas, por exemplo, vamos imaginar uma empregada extremamente leal durante anos a uma empresa e num momento específico ela é acusada da prática de um crime que ela não cometeu. Esse ato em si enseja uma reparação à moral e à sua imagem através do processo de dano moral. Mas isso não se configura assédio moral porque foi uma ocorrência única. O assédio não, ele se perpetua ou ele se verifica ao longo de um período de tempo, normalmente com atitudes reiteradas de várias pessoas ou de uma só. Agora, isso é difícil de provar, não é? Como que se prova isso? Tem que ter testemunha, não tem? Boa pergunta. Boa pergunta, hein? E é interessante. Primeiro, porque normalmente quem pratica esse tipo de ato se cerca de cuidados. Porque já sabe que é um ato que está causando dano, que está causando sofrimento a outrem, e ele vai ter que disfarçar essas atitudes ou contar com, eventualmente, o silêncio de outros, né? Normalmente essas provas são feitas através de testemunhas, mas tem muita validade também, atualmente, as conclusões periciais, né? Normalmente médicos psiquiatras ou laudos de psicólogos que são apresentados ao juízo em complemento ou a pedido dele mesmo, servem como base, principalmente se esse profissional de saúde conseguir constatar que o desencadeamento daquele problema, via de regra, depressão, síndrome do pânico e doenças correlatas, né, derivou dessas atitudes nocivas de algum superior ou de pessoas da mesma hierarquia na empresa, né, no ambiente corporativo, geraram aquilo. Então, normalmente a prova é testemunhal, mas pode ser também produzida por laudos feitos por profissionais da área de saúde. Isso é interessante. Porque assim, eu ouço às vezes no consultório alguns relatos, por exemplo, que as testemunhas que foram arroladas continuavam trabalhando na empresa, então que acabavam não podendo realmente testemunhar sobre o risco delas perderem o emprego. Então por isso que eu acho que acaba ficando complicado muitas vezes a prova disso, mas como você disse agora que o psiquiatra ou o psicólogo poderão estar enviando laudos, aí fica a coisa mais fácil, não é? Sim, porque normalmente a pressão que se faz
para quem está ainda no emprego, é gigantesca. Com certeza. Porque uma empresa, quando sofre esse tipo de processo, tem várias consequências que devem ser apuradas, não só as econômicas, mas às vezes a repercussão em termos da imagem da empresa também pode ser muito negativa. E se, por exemplo, se prova que aquilo aconteceu, às vezes isso pode causar um impacto junto à imprensa, aos seus fornecedores, ou a busca dessas empresas hoje nasquelas qualificações ISO, uma delas, inclusive, faz parte do meio ambiente do trabalho, então isso tudo influencia. Então a pressão às vezes é muito grande, e às vezes a pessoa fica realmente temerosa de falar tudo, né? E às vezes realmente omite fatos. Com certeza. E não conta toda a verdade que está acontecendo ali para proteger seu emprego. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Okay.